dia, boa tarde, boa noite, como vai você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Este é um canal para adventistas, mas se você for um simpatizante, um cristão, um evangélico, que as mensagens que você ouvir aqui sirvam para a edificação das pessoas. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos apresentar a mensagem aqui de um jovem corajoso como João Batista, que apresenta um apelo para a igreja contemporânea, para a igreja de hoje, para a igreja moderna. E quero trazer para vocês, antes, as considerações de Ellen White quando diz: Deus pede a todos quantos ministram em palavra e doutrina que deem à trombeta um sonido certo. O sonido certo é um sonido claro e firme, um sonido que venha do Espírito Santo, que seja inspirado pela palavra de Deus e por tudo que nós temos de conhecimento como igreja. O sonido certo é um sonido claro dentro da igreja e fora da igreja. Todos quantos receberam a Cristo, ministros e membros leigos, devem levantar-se e resplandecer, pois grandes perigos se acham iminentes sobre nós. Satanás está agitando os poderes da terra. Tudo neste mundo se acha em confusão. Vivemos uma crise constante. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira. A bandeira não é para ficar no velador. A bandeira é para ser hasteada e vista pelo exército inimigo. Deus pede a seu povo que mantenha acima de tudo a bandeira que apresenta a mensagem do terceiro anjo. E essa é uma mensagem que tem que ser falada com clareza. Apresento a vocês um jovem pregador com o espírito de João Batista, com coragem. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você se intitula a Igreja Verdadeira, a Igreja Remanescente, a Igreja Sentinela. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você se intitula a Igreja Verdadeira, a Igreja Remanescente, a Igreja Sentinela de Deus no tempo do fim. A igreja que é a menina dos olhos de Deus. Você se intitula a luz desse mundo, a igreja que guarda fielmente os mandamentos de Deus. E quer saber de uma coisa? Isso é um fato, é a grande verdade. Mas Deus faz uma pergunta para você agora. O que você tem feito com essa verdade? Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem trocado a busca pelo Espírito Santo de Deus por entretenimento. Você tem trocado a verdade do tempo do fim por conforto, comodidade, preguiça. E o pior de tudo isso, mensagens rasas, mensagens de autoajuda. Onde está os cristãos sola escritura que nós conhecíamos? Adventistas do Sétimo Dia, que eram conhecidos por conhecer a palavra de Deus, por dominar a palavra de Deus e por viver a palavra de Deus. Igreja Adventista do Sétimo Dia, você trocou o zelo que tinha por Deus pela mornidão espiritual. E isso é uma vergonha, e isso é um vexame para a escolhida de Deus. Acorda, Igreja Adventista do Sétimo Dia, o mundo está acabando. Jesus Cristo em breve vai voltar. Pessoas estão se perdendo. E você, o que você está fazendo? Os cristãos estão em mornidão espiritual, mortos espiritualmente, enquanto você está na idolatria, imoralidade, amor a esse mundo, se acostumou às coisas desse mundo, cantando na igreja no piloto automático e acha que Deus está ouvindo você. Saiba de uma coisa, Deus não ouve você. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, e veja o que o próprio Jesus Cristo fala para você, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem dera você estivesse totalmente fria ou totalmente quente, é a mensagem de Jesus para você, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas você não está nenhum nem outro.
você está em mornidão espiritual. Você acha que já está tudo bem. Você acha que já está salva por ser a menina dos olhos de Deus, por ser a escolhida de Deus aqui nessa terra para proclamar a verdade. Aí é que você se engana. Você está caminhando para a ruína. Você está caminhando para o lago de fogo e enxofre. Porque conhece a verdade, tem a luz da verdade, mas não aplica essa verdade na sua vida. Você não busca viver essa verdade no seu dia a dia. E Deus falou aí para você de maneira clara, reta e objetiva. Não sou eu quem estou falando aqui. É o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. O mesmo Deus de amor, de misericórdia, é o mesmo Deus que diz para você: estou a ponto de te vomitar da minha boca. Não olhe para mim, porque não é eu quem estou falando, é a palavra de Deus, é o próprio Cristo quem fala. Estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você pensa que está tudo bem aqui na terra. Porque se você vive como se eu não fosse voltar tão já. Você se acostumou com as coisas desse mundo. Você está andando como o mundo anda. A sua cabeça não pensa mais na minha volta. Dentro da sua casa está se infiltrando o mundo. Dentro da sua casa está se infiltrando heresias que antes não eram vistas. A sentinela de Deus, a menina dos olhos de Deus, devia estar se preocupando hoje em buscar o Espírito Santo de maneira fervorosa. Devia estar se preocupando hoje em buscar santidade, pureza, ser diferente desse mundo. A escolhida de Deus hoje devia estar buscando conhecer a verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Você conhece a doutrina do sábado, que é o seu carro-chefe? Você sabe explicar texto por texto? Eu acho que não mais. A grande maioria, não mais. Você conhece sobre juízo investigativo? Sobre o santuário? Você tem conhecimento dessas doutrinas que você faz parte? No passado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia era conhecida por conhecer a palavra de Deus, dominar a palavra de Deus. A escolhida de Deus hoje devia estar vivendo uma vida de oração, uma vida de espera pela volta de Jesus, se consagrando inteiramente. A igreja remanescente devia estar hoje buscando um arrependimento, uma conversão, tornar-se novas criaturas, ao invés de estar saindo e incentivando entregar livro, pregar a mensagem na rua, porque Jesus vai voltar, mas eles próprios não vivem essa mensagem. Estão pregando para os outros aquilo que nem mesmo eles vivem. Acham bonito sair por aí pregar, entregar livro, fazer missão evangelística, mas e na sua casa? Está se consagrando? Na sua casa, está buscando arrependimento de pecado? Na sua casa, está buscando conhecer a Jesus? Ser amigo dele? Porque a grande maioria de você não conhece a Jesus Cristo de verdade. Ainda não é liberta do pecado. E nem mesmo quer ser. Se acomodou. Não adianta você estar todo sábado na igreja, cantando, adorando, louvando, da boca para fora. Se dentro do seu coração não está tendo a transformação. Se dentro do seu coração você não guarda os mandamentos de Deus. Se dentro do seu coração você não tem o Espírito Santo habitando em você. Se a sua cabeça está nessa terra, nem mesmo olha para o céu e lembra que Jesus Cristo está lá intercedendo por você dentro do santuário celestial. E Deus vai cobrar de você pela luz que você carrega. E o pior de tudo, que além de não buscar todas essas coisas que é necessário buscar nos dias de hoje, pois estão vivendo no tempo do fim, são amantes do mundo, idólatras de celulares, redes sociais. Nos cultos hoje você só vê irmãos com celular nas mãos. Não abrem mais a Bíblia Sagrada, não folheiam mais a palavra de Deus. Ficam desconcentradas no culto, nem prestam atenção na mensagem. Estão seguindo tudo o que o mundo segue, olhando o que o mundo olha, ouvindo o que o mundo ouve, vestindo o que o mundo veste. E o pior de tudo isso é que estão trazendo isso para a sua igreja. Estão corrompendo a sua igreja.
estão corrompendo a escolhida de Deus. Você não vai se levantar para clamar contra isso? Estão quebrando os mandamentos de Deus e na sua própria cara. Inclusive o sábado, o santo dia do Senhor, que você mesmo diz que é o santo dia do Senhor. Não tem mais reverência na presença de Deus. Não tem mais respeito. Ninguém mais obedece a Deus. Entram para dentro da igreja com qualquer roupa e fazem com que outros irmãos caiam em adultério, em cobiça, em imoralidade, em impureza. Estão desrespeitando a Deus. E aí você pode me dizer, mas isso vai de cada pessoa, eu não tenho culpa de nada. Do jeito que elas se vestem, o que elas ouvem, o que elas olham. Tem culpa sim e Deus vai cobrar de você. Sabe por quê? No passado, essa igreja pregava contra esse tipo de coisa. Pregava contra o amor ao mundo. Pregava contra roupas indecentes. Pregava sobre respeito, reverência, obediência a Deus. Pregava sobre os mandamentos. A igreja se levantava para pregar a verdade. Hoje, com as pregações que tem nos cultos, dízimo e oferta, mensagem de autoajuda, dia da mulher, dia do homem, dia disso, dia daquilo. O dia tem que ser de Deus. Temos que pregar doutrina, volta de Jesus, arrependimento de pecado, conversão. Temos que pregar a verdade com zelo, com alegria, com entusiasmo, com fervor, ensinando aquilo que Cristo ensinou e aquilo que Paulo ensina nas Escrituras. E você tem se calado porque não quer perder seus crentes, porque não quer perder o dízimo e a oferta, porque quer agradar todo mundo. Nem Cristo agradou a todo mundo, você também não vai agradar. Se levante, se posicione, acorde, desperte, volte para a verdade, antes que seja tarde demais. Vemos hoje na sua igreja, jovens na frente, cantando, adorando a Deus, puxando o coral de música, pregando a mensagem de Deus. Jovens desbravadores, Missão Caleb, entregando livros, fazendo a obra. Isso tudo é muito plausível. Mas você tem ensinado a verdade para esses jovens? Você tem falado para esses jovens que eles precisam se consagrar, andar em pureza e em santidade, vencer o mundo, não ser idólatras de celulares, não amar esse mundo, buscar comunhão com Deus através do estudo e da oração? Ou você se alegra somente em ver esses jovens entregando livros, participando de desbravadores, Missão Caleb, e depois colocar fotinho nas redes sociais? Disso não adianta nada. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na salvação, no arrependimento, na conversão. É o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Desperta, igreja, desperta tu que dormes. A profetisa da sua igreja, Ellen White, que por sinal uma mulher muito equilibrada, usada por Deus, cheia do Espírito Santo, diferente dos adventistas dos dias de hoje, ela diz o seguinte, que sem reforma e sem reavivamento, ninguém receberá o Espírito Santo de Deus. Mas isso a grande maioria dos adventistas já nem sabe mais o que é, não sabe mais o que se trata, nem mesmo nunca ouviu falar sobre isso. Cadê o fervor missionário? Mas não para se aparecer nas redes sociais para as outras pessoas. Cadê a busca pelo Espírito Santo de Deus? Cadê as vigílias de virar à noite clamando pelo Espírito Santo? E não vigílias de cantar música o tempo todo. E o pior, a música, a adoração cantada da boca para fora. É bem o que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Igreja Adventista do Sétimo Dia, ninguém mais te reconhece como a igreja verdadeira, somente você mesmo. Você anda como o mundo anda, você come o que o mundo come, sendo você que preza a reforma de saúde. Você olha o que o mundo olha, você se veste como o mundo se veste. Seu povo está imoral, idólatra,
E você nada tem feito acerca disso. Cadê os pregadores como João Batista, Elias, Jeremias, Isaías, Paulo, que pregavam com ousadia a palavra de Deus, sem medo de temer a morte, sem medo de perder cargos, sem medo de perder pessoas por causa de dízimos e ofertas, sem medo de instituições, sem querer agradar a todo mundo, ensinando a verdade, pregando aquilo que a palavra de Deus ensina, o que o próprio Jesus dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso há mais de 2000 anos atrás. Cadê esses pregadores? Desapareceram por completo. Precisa se levantar pregadores ousados, cheios do Espírito Santo, sem medo da morte, sem medo de perder cargo, sem medo de desagradar pessoas, para acordar esse povo, para despertar esse povo, para que esse povo saia da mornidão espiritual. Porque Cristo está às portas e muitos adventistas do sétimo dia ficarão de fora. E você será cobrada, igreja, por não estar ensinando a verdade, por não estar incentivando eles a buscar o Espírito Santo, a entrega total, não ser como esse mundo. Não se conformar com esse mundo, como Paulo fala em Romanos 12:2. Viva nesse mundo, mas seja diferente desse mundo. Os meus discípulos, disse Jesus, não são desse mundo. João 17, versículo 16. O que você tem feito, igreja adventista do sétimo dia? Deus está te chamando hoje, igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eu repreendo aqueles a quem eu amo. Arrepende-te e volta para mim hoje. Desperta e volta para mim hoje. Ainda há tempo de você acordar e se voltar para os meus caminhos. Mas esse tempo está acabando. Você ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus, a escolhida. Mas isso para Deus pouco importa. Lembra do que Ele fez com a sua escolhida? A ajudar? A sua escolhida, Jerusalém? Você sabe muito bem, se você conhece a história. Ele a destruiu. Ela ficou em ruínas. Os seus habitantes morreram. Tiveram que comer os seus próprios filhos. E hoje Deus os rejeitou. Não pense você, porque você é a menina dos olhos de Deus, Deus vai deixar você fazer o que quiser. Acorda, desperta. Hoje é o momento. Ainda existem fiéis hoje nessa igreja adventista do sétimo dia. Homens nobres, homens sinceros, homens retos, homens e mulheres justos, que temem a Deus, que desejam obedecê-lo e guardar os seus mandamentos. Se levantem, proclamem a verdade, não se calem, não tenham medo. Se aproximem cada vez mais de Deus e Deus vai falar a sua vontade para você. Porque senão também Deus vai cobrar de você. Reconheça o seu chamado, o seu propósito e vá para cima, junto com Deus ao seu lado.